Enquanto isso, a IBM produzia duas máquinas, o 1401 para empresas e o 7094 para computação científica. Depois disso, a CDC lançou o 6600, muito mais rápido que qualquer computador da época porque tinha um alto grau de paralelismo e uma série de computadores internos. Isso significava que a CPU só precisava processar números, deixando as outras atividades para esses computadores menores. Esse computador estava décadas à frente do seu tempo. Outro computador que se destaca nessa época é o B5000, porque diferente dos outros computadores, ele foi projetado com foco em programá-lo. A terceira geração começou em 1965, com a implementação de circuitos integrados. A invenção do CI de silício por Robert Noyce permitiu que dezenas de transistores fossem colocados em um único chip. Essa nova montagem possibilitou a construção de computadores menores e mais eficientes. Nessa época, a líder na área de computadores, a IBM, estava com grandes apuros. As suas duas máquinas de grande sucesso, a 7094 e a 1401, eram incompatíveis. Muitos de seus clientes, que possuíam ambas as máquinas, não gostavam nada de ter dois departamentos de programação em que um é totalmente diferente do outro. A IBM substituiu suas máquinas de sucesso por uma linha de um único produto, o System 360. Ele foi baseado em circuitos integrados e projetado para a computação científica e comercial. O 360 tinha vários modelos que, em teoria, eram compatíveis entre si. Na prática, um software escrito em um modelo mais potente poderia gerar problemas de memória em um mais fraco. Mesmo assim, o sucesso era grande. Ao passar dos anos, a maioria dos fabricantes de computadores tinha uma vasta família de máquinas comuns que abrangiam uma ampla faixa de preços e desempenhos. Outra grande inovação foi a multiprogramação, que permitiram vários programas na memória ao mesmo tempo. As séries subsequentes da IBM usavam a mesma arquitetura System 360. E o que você acha que aconteceu? O limite de memória se tornou mais um grande desafio para a empresa. Na década de 80, com o VLSI, integração em escala muito grande em inglês, foi possível colocar milhões de transistores em um único chip. Dessa forma, os computadores ficaram tão baratos e pequenos que começou a era dos computadores pessoais. Um computador que ficou muito popular nessa época foi o Apple e depois o Apple II, tornando a empresa forte no mercado quase da noite para o dia. Depois de ficar de bobeira por tanto tempo, a IBM resolveu jogar na Vera. Em 1981, lançou o IBM Personal Computer, com componentes de fácil acesso, e esse se tornou o maior campeão de vendas de toda a história dos computadores. Mas a IBM cometeu um grande vacilo. Em vez de deixar o projeto em segredo ou patentear, ela resolveu tornar público, inclusive todos os diagramas. A ideia era possibilitar a produção de placas de expansão para o PC, mas isso fez com que outras empresas pudessem construir clones de seu computador. A Apple lançou o Lisa, primeiro computador com interface gráfica. Foi um fracasso por conta do preço, mas seu sucessor, o Macintosh, foi um grande sucesso e criou muitos admiradores. Nessa época, foi construído o primeiro computador portátil, o Osborne One, pela Compaq. Ele pesava somente 11 kg. Tá certo, estava mais para arrastável que para portátil, e não fez grande sucesso. Mas depois disso, a mesma empresa fez seu clone do PC portátil, e aí sim fez grande sucesso. Assim, a Compaq se estabeleceu como líder nesse mercado. O IBM PC vinha com o MS-DOS, fornecido pela Microsoft. Ela, em parceria com a IBM, produziram o sistema operacional OS/2, que tinha uma interface semelhante à do Macintosh. Mas esse sistema não deu muito certo, e para a alegria da Microsoft, o Windows despontou como sistema favorito. Na década de 80 foi desenvolvida uma nova arquitetura, RISC, para substituir a complicada CISC. E na década de 90 começaram a aparecer as CPUs superescalares. Não se preocupe, você aprenderá esses conceitos em vídeos futuros. Na década de 80 também foi criada uma extraordinária técnica para desenvolvimento de CIs, a FPGA. Created using Powtoon.